dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a palavra que vamos ouvir está fundamentada no livro de Provérbios 11. Vamos ler? 11, 1 e 2. Vamos ler? Deus tem ódio das balanças desonestas, mas o peso exato lhe dá prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vamos ler de novo. Deus tem ódio das balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Glórias a Deus. A balança aqui não é exatamente a balança. Deus está falando do nosso proceder, como nós agimos. Como dizia minha mãe, não pode haver dois pesos e duas medidas. Nós temos que agir sempre de uma forma única, não de acordo com a situação, não de acordo com as pessoas que estão ao nosso redor, não de acordo com o nosso interesse. Nós temos que ter integridade. É isso que a palavra de Deus diz. E temos que ser sempre honestos, sempre humildes. Há balanças em nossa vida financeira relacionada a dinheiro, quando somos avarentos, quando somos egoístas. Deus não se apraz nisso. Quando somos arrogantes, Deus não se apraz nisso. Quando somos parciais, Deus não se apraz nisso. O que Deus espera é que nós venhamos agir com justiça, com equidade, da mesma forma em toda e qualquer situação, da mesma forma para com todos. E muitas vezes nós nos pegamos agindo de forma totalmente diversa da que Deus nos coloca aqui. Palavra de Deus. Quando eu digo Deus, não estou dizendo que foi exatamente Deus que falou, porque não foi Deus que falou, foi o profeta. Deus falou através do profeta, né? Nós sabemos que na Bíblia tem palavras que são ditas exatamente pela pessoa de Jesus, outras pela pessoa do nosso Senhor, pessoas entre aspas, e outras pelos profetas usados por Deus. E aqui temos os provérbios. É o profeta usado por Deus. Então, quando Deus fala da balança desonesta, Ele está falando do nosso proceder. Como temos agido? Irmãos, quando agimos com avareza, colocando o nosso interesse acima de tudo, colocando o egoísmo, deixando o egoísmo, a riqueza, o prazer no dinheiro acima do valor das pessoas, acima da verdade, acima da justiça. Quantas pessoas se corrompem em todas as áreas que recebem o valor? Quantas pessoas cobram valores exorbitantes porque sabe que a outra pessoa precisa dela e tem que ser assim? Ela vai ter que fazer, vai ter que comprar, vai ter que pagar aquilo. Deus fala da arrogância. Quantas vezes a arrogância sobrepõe o poder, a arrogância sobrepõe a verdade? Quantas vezes? E isso, irmãos, a gente vê muito, infelizmente, hoje na igreja. Hoje na igreja, poucos se humilham. Muitos são humilhados, mas poucos se humilham. Hoje na igreja encontramos mais pessoas arrogantes do que pessoas humildes. Infelizmente, não é regra, não é regra, mas acontece. Hoje, na sociedade, vemos mais pessoas arrogantes do que humildes. Pessoas, o que Deus fala aqui para nós, é que nós temos que ter uma balança justa, uma balança verdadeira, uma balança que não pese mais para um e menos para o outro. Ou seja, Deus está nos dizendo, não faça acepções de pessoas, porque Deus, o nosso Deus, não faz acepção de pessoas. Deus trata todos com igualdade, é isso que Ele pede para nós, para que venhamos tratar todos com igualdade, com equidade, em todas as situações, e nós não venhamos agir conforme a situação que está se apresentando, não venhamos agir na situação que se apresenta conforme a pessoa que participa dessa situação. Se é uma pessoa que nós gostamos, então nós seremos totalmente parcial a essa pessoa.
Se é uma pessoa que nós não gostamos, então nós não pensaremos duas vezes em prejudicá-la. Não pensaremos duas vezes em isolar, em humilhar, em tirar algo dessa pessoa. Não pensaremos sequer no que o sentimento dessa pessoa, na necessidade dessa pessoa, no chamado dessa pessoa. Para que essa pessoa foi colocada diante de nós? Irmãos, nós não somos colocados diante de pessoas por acaso. Não somos. Se Deus permite que nós estejamos diante de pessoas, é para ensinarmos essas pessoas, mas também para aprendermos com essas pessoas. É para recebermos essas pessoas, mas também é para darmos para as pessoas. Mas nunca, jamais, nós prejudicarmos uns aos outros. E a pandemia nos mostrou isso, o quanto nós somos dependentes uns dos outros. Que tivemos que um ajudar o outro. E lá não teve ninguém mais arrogante, ninguém mais importante. Porque Deus nivelou a todos. Deus igualou a todos. E é assim que Deus faz conosco. A balança de Deus é justa. E Ele pede que a nossa balança seja justa. Que nós não venhamos agir com parcialidade. E é o que nós vemos nas igrejas, nas famílias, na sociedade, nós vemos isso. Infelizmente está dentro da igreja. Eu posso dizer com propriedade, eu posso dizer isso. Se você age de acordo com o interesse das pessoas, você é benquista. Você pode fazer tudo. As portas são abertas. Se você tem opinião própria, se você defende a justiça, o que é certo, não, você não serve. Você fica para escanteio ou então sai da igreja. A ponto de chegar e dizer, você aqui na igreja nada para mim é a mesma coisa. Quantas vezes? Mas, quantos na família já falaram, se você quiser que ser assim, muito bem. Se você não quiser, pega as suas coisas e vai embora. Já aconteceu isso? Muitas famílias. Muitas famílias. Eu, graças a Deus, posso louvar e glorificar a Deus. Porque por mais enérgico que meu pai e minha mãe eram, eles sempre falaram, Sônia, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Por mais que às vezes tinha, lógico que tinha atritos, né? Discordância de opiniões, mas nunca meu pai e minha mãe me fizeram sentir desamparado. Ou nunca disseram para mim, pega as suas coisas e vai embora. Não. Ao contrário, não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que venhamos acolher, que venhamos estar juntos, que venhamos entender, que venhamos ponderar. Irmãos, as empresas, elas progridem mais, elas se sobressaem mais e fazem questão disso quando tem pessoas que concordam e pessoas que discordam. Tem que haver o debate para haver mudança, para haver melhora. Se todos disserem sim, amém, sim, amém, sim, amém, vai ficar na mesmice a vida toda. Não vai mudar, vai ser sempre aquilo. E muitas vezes Deus não vai poder operar, porque vai prevalecer a opinião de um ou de outro, daquele que está em destaque. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Agora vamos falar também da balança desonesta em relação aos humildes. Às vezes nós passamos perto de pessoas humildes, não pobres, mas humildes. Pessoas na sua singeleza, na sua humildade, na sua verdade. E aí nós queremos tripudiar em cima dessa pessoa. Muitas vezes nem as recebemos em nossas casas, em nossas igrejas. Quantas vezes vocês já viram uma pessoa, um mendigo chegar numa igreja e alguém levá-lo para sentar no primeiro banco? Quantas vezes? Fala para mim. Reflete isso. Quantas vezes você já viu uma pessoa alcoolizada chegar na igreja e alguns pegarem e colocá-la para fora? Não tem um lugar específico para acolhê-la, para que ela possa ouvir a palavra de Deus, mesmo gritando, mesmo atrapalhando o culto, mas que tenha um lugar para ela, que ela possa ouvir, possa estar acolhida ali, sem prender, com liberdade, mas acolhendo. Quantas vezes pessoas humildes são tratadas como se não valessem nada? Agora, irmãos, a balança desonesta
Deus odeia. O peso exato, Deus tem prazer. A arrogância traz a desonra, mas nos humildes está a sabedoria. Deus diz que os humilhados são exaltados. Deus trata com os humildes. E as pessoas que Deus coloca como dirigentes, como chefes de família, têm uma responsabilidade maior. Porque Deus a preparou para estar naquela função que ela está. Para pensar nisso. Então, como que nós vamos ter uma balança justa? Como que nós não vamos ter uma balança desonesta? Quando nós refletimos pelos nossos atos e nós não colocarmos o nosso eu acima de outras pessoas, a nossa necessidade acima da necessidade de outras pessoas. Quando nós deixarmos de ser egoístas, quando nós pararmos para pensar que a outra pessoa tem sentimento, que a outra pessoa tem coração, que a outra pessoa tem necessidade, que a outra pessoa é tão amada por Deus como nós. Quando nós começarmos a agir com igualdade, não é porque gostamos mais dessa pessoa que nós vamos ser parcial e dar razão para ela, mesmo ela estando errada. Não, irmãos. Não. Não dá razão para quem está errado, não. Nós temos que ser justos. Ah, mas eu não sei quem está errado ou quem está certo. Então, haja da mesma forma com os dois. Da mesma forma com os dois. Não coloque um lá em cima e o outro lá embaixo. Não. Haja da mesma forma com os dois. Se eu não sei quem está errado, quem está certo na situação, lembra o exemplo de Salomão? Não sabe quem está certo e quem está errado. Então arruma uma solução para que os dois sejam equiparados, para que haja uma equidade e a situação seja resolvida. Se eu vou punir esse, eu tenho que punir aquele. Não é porque aquele eu gosto mais ou porque aquele ocupa um cargo mais alto, se é que existe cargo mais alto na igreja, que eu vou favorecer esse, desfavorecer aquele. Irmãos, é tão terrível essa situação que parece que as pessoas ficam cegas. Parece que elas não enxergam que tem um chamado, que tem uma pessoa por trás de tudo aquilo, que tem um sentimento, que Deus ama as pessoas. É a balança justa que Deus quer, equidade em qualquer situação, equidade. Eu não posso vender maçãs belas, frescas, vistosas para aquela pessoa que eu gosto e pegar as maçãs estragadas e dar para aquela pessoa que eu não gosto. Eu não posso tirar o trabalho de alguém que eu não gosto e dar mais trabalho ainda para aquele que eu gosto. Eu não posso tirar de evidência, entre aspas, aquele que eu não gosto para colocar em evidência aqueles que eu gosto, aqueles que estão sempre me rodeando, sempre falando amém para tudo que eu faço. Seus dedos das mãos não são iguais, porque as pessoas têm que ser iguais, porque as pessoas têm que ter o mesmo pensamento, porque as pessoas têm que agir da mesma forma. É preciso que haja diversidade. Até os dons espirituais há diversidade, para que haja uma complementação, para que haja uma interesa, para que Deus possa agir. Isso eu falo nas igrejas, mas também posso falar nas famílias. Onde está a equidade? E como que eu vou agir com equidade? Nós só vamos agir com equidade, irmãos, se nós realmente, de todo o nosso coração, com toda a sinceridade da nossa alma, nós realmente decidimos fazer a vontade de Deus e não a vontade das pessoas. A vontade de Deus e não a vontade da sociedade. A vontade de Deus e não a nossa vontade. Se nós realmente nos apresentarmos como pessoas que vão realmente valorizar, colocar em prática a palavra de Deus. Aqueles que estão ao nosso redor têm que saber que se não importa se é pastor, se é diácono, se é presbítero, se é membro do corpo de Cristo, a palavra de Deus vai prevalecer em qualquer situação. Em qualquer situação. Não haverá favorecimentos, não haverá acepção de pessoas.
É isso que Deus fala da balança honesta. A arrogância, ela traz a desonra. A humildade traz a sabedoria. É difícil ser humilde, irmãos. É difícil. Porque para sermos humildes, nós temos que sofrer as dores daqueles que nos causam. Nós temos que sofrer a malignidade daquelas, ou a maldade, melhor dizer. Malignidade a gente deixa para os demônios, né? Nós temos que sofrer a maldade das pessoas que nos rodeiam. Quantas vezes é pregado o amor e é praticado o ódio? Quantas vezes? Isso é uma balança desonesta. Quando eu prego o amor e pratico o ódio, quando eu prego a paz e pratico a pirraça, a raiva, eu estou usando uma balança desonesta. Quando eu prevaleço porque eu gosto, porque é da minha família, porque pertence à minha família, porque tem um cargo, entre aspas, um cargo mais alto, eu estou fazendo acepção de pessoa, eu estou usando uma balança desonesta. A minha balança não tem o mesmo peso e não tem a mesma medida. Isso não sou eu que falo, é Deus que fala, que Ele odeia balanças desonestas. Nós só podemos ser honestos, irmãos, se realmente nós deixarmos de praticar a nossa vontade, a nossa soberba, a nossa arrogância, o nosso orgulho e praticarmos a palavra de Deus. Não importa quem esteja envolvido na situação, não importa o que esteja acontecendo. Praticar a palavra de Deus. Se eu tenho maçãs boas, excelentes, para aqueles que eu amo, que estão junto de mim, eu tenho que ter maçãs boas para aqueles que eu não amo. Ou não amo, entre aspas, porque não amar é difícil, né? Mas acontece, né? Para aqueles que eu não gosto tanto, ou que me contrariaram, ou que não estão em destaque, ou porque é mulher, é preterida, ou porque é pobre, é preterido, ou porque tem opinião própria, é preterido, ou porque se envolveu numa situação não causada, às vezes nem causada pela própria pessoa, mas pelo outro que está em evidência. Nós não podemos preterir ninguém, irmãos. Nós não fomos constituídos como juízes de ninguém. E longe de mim ser juíza. Longe de mim. Isso não é uma crítica. É falando sobre a balança desonesta. E eu falo, serve para mim também. Mas serve para vocês também. Principalmente os dirigentes de igreja, dirigentes de família. Que preterem um em favor de outro. Há que haver igualdade. Há que haver julgamento igual. Se eu não sei quem errou, se eu não vi a situação, então haja da mesma forma para com as duas pessoas. Mas que forma que eu vou agir? Conforme Deus agiria, conforme Jesus agiria, para com a mesma pessoa. Não pode colocar uma no pedestal e a outra no esgoto. Não, não pode. Não pode tratar as pessoas como se elas fossem leprosas na época anterior aos nossos patriarcas, que não, o leproso ninguém podia chegar perto, o leproso não podia fazer nada. Não, irmãos. Isso tem um preço. Isso tem um preço. E é falado isso com muito amor. Porque é sobre a palavra de Deus que nós estamos falando, não é sobre a minha pessoa, não é sobre a sua pessoa, não é sobre o que eu tenho sofrido, não é sobre o que você tem sofrido ou o que possamos vir a sofrer. É sobre a balança honesta, justa. Há que haver igualdade. Há que haver justiça, há que haver misericórdia, há que haver perdão. Não adianta pregar o perdão e praticar o ódio. Nós, quando Deus nos coloca como dirigentes, chefes de famílias, nós temos que dar o exemplo. Mas não o exemplo para que outras pessoas vejam. O exemplo para que a nossa alma possa estar de acordo com a vontade de Deus. O nosso agir possa estar de acordo com a vontade de Deus. Vê a balança que você tem usado. Não cabe a mim dizer para você, olha, você está sendo injusto, ó, você está preterindo um, favorecendo o outro, ó, você está fazendo isso aqui, ó, você está sendo avarento, ó, você está cobrando muito de um pouco de outro. Não, não cabe a mim. Você tem que saber que balança que está usando. Nós temos balança em todas as áreas de nossas vidas. Dia a dia. Como você está usando a balança que Deus colocou nas tuas mãos? Deus se elegeu para essa função, Deus se elegeu para esse poder, entre aspas, porque o poder todo é do Senhor. Mas Deus não vai te forçar
a praticar, a usar uma balança de forma honesta, de forma justa, com pesos exatos, com equidade, Deus não vai. É você que tem que decidir, sou eu que tenho que decidir. Que balança você está usando? Como você está usando essa balança? Deus pode chegar até você hoje, Jesus, e falar para você: olha, você está fazendo muito bem nessa situação. Você está agindo com equidade, você não está fazendo acepção de pessoas, você está tratando o assunto sem arrogância, sem desonrar ninguém, sem ser desonrado. Deus pode. Deus pode falar isso para você, Deus pode falar isso para mim. Nós aqui sabemos. Avalie essa palavra. Não tome essa palavra como crítica, como um julgamento, mas como uma verdade. Quão tem sido honesta, quão tem havido equidade nessa sua balança, para com as pessoas que Deus colocou ao teu redor, para com as situações que você tem vivenciado. É você que responde. E eu lamento muito que nós vemos essas balanças desonestas dentro da igreja, da família e muito mais dentro da sociedade. Mas antes era mais dentro da sociedade. Hoje já não é só dentro da sociedade. Amém? Não leve como uma crítica, como um julgamento. Mas é uma palavra que Deus me deu depois de eu ter orado. Não é o que eu sinto, não é o que eu estou passando. Seja ou não, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da balança honesta e desonesta que Deus colocou aqui. E o amor ao próximo pode ser pregado e deve ser pregado, mas primeiro ele tem que ser praticado por nós mesmos. A equidade tem que estar em nós, nos nossos atos. A acepção de pessoas tem que ser afastada de nós. O amor não pode ser da boca para fora. Tem que ser com atos, com atitudes. O amor a Deus e o amor ao próximo. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente. Um final de semana abençoado, muita paz, muita saúde e com a graça do Senhor. Quarta-feira estaremos aqui orando por todos que pedirem. Escrevam o seu pedido, deixe o pedido de oração, se inscrevam no canal, compartilhe, deixe o like. Deus abençoe a todos. Final de semana abençoadíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.